Fala, nação rubro-negra, agora não tem mais volta. Fim da novela. Bragantino desistiu de colocar o Léo Ortiz para jogar contra o Botafogo. O Léo Ortiz já não queria e o jogador vai assinar contrato no começo dessa próxima semana. Vou falar também todas as características do jogador, um raio-x do jogador e o porquê que o Caixinha ficou desesperado em perder ali o seu cérebro na zaga, mas era o cérebro do time todo, porque ele parece um maestro, um meio-campo jogando como zagueiro. Em relação à CBF, né? O Zico engoliu a CBF nas palavras, assim como o Mauro César também. Revoltante essa situação da CBF, assim como é revoltante o que a Adidas fez com as cores do escudo rubro-negro. Não tenho nem coragem para mostrar para vocês no começo do vídeo, para não estragar o vídeo de vocês. Quando eu chamar a matéria, eu vou mostrar o que a Adidas fez, o absurdo, o assassinato do nosso estatuto rubro-negro com essa atitude impensada da Adidas. Vou mostrar para vocês o que ela fez. Sobre Flamengo versus Madureira, tudo sobre esse jogo, aonde assistir, o horário, quem está desfalcando o Flamengo, né, Gabigol? E também o Vinha, que vai estrear como titular, tudo sobre esse jogo. E o Felipe Luiz vem engolindo no Sub-17, vem esculachando no Sub-17. Agora pegamos o São Paulo e metemos 3-0, então já são 15 gols em 3 jogos. Essas e outras vocês encontram agora na sua Flageral TV, mas antes disso, se puderem, vai, assim, ajudar tremendamente outros torcedores que gostam de notícia sem sensacionalismo, deixando o like de vocês. Aí o YouTube vai pegar, além de mandar para vocês, também vai indicar o canal para outras pessoas. Então conto com vocês, like, dedão no like agora que eu não peço no meio do vídeo. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Nação, a novela que era muito longa, ela terminou, até porque saiu uma notícia algumas horas atrás de que o Bragantino desistiu de colocar ele para jogar contra o Botafogo pela Libertadores da América. E esse era o último entrave que separava ele do Flamengo. O jogador vai assinar, segundo o Globo, contrato no começo da próxima semana. E o jogador não queria jogar esse jogo da Libertadores. O Bragantino insistiu, mas o Pitombeira, que é o empresário dele, junto com o Bruno Spindel e o Marcos Braz, conseguiram demover o Bragantino dessa pedida, né, desse chilique que eles deram, querendo de qualquer jeito um jogador que já não é mais jogador deles. Já está acertado com o Flamengo desde dezembro. Flamengo acertou a parte de pagamento com o Bragantino e não tinha sentido nenhum o jogador jogar 2 jogos pelo Bragantino para depois assinar com o time do Flamengo. O Flamengo já tinha avisado, caso ele se contundisse, o contrato seria desfeito, a compra seria desfeita. E o jogador abriu mão de mais ou menos 15 milhões de reais para poder vestir o vermelho e preto, realizar o seu sonho. Jogador que tem uma parte mental assim excelente, e eu vou daqui a pouco falar algumas características dele dentro de campo. Ele realmente é um maestro. O Caixinha, que é o técnico do Bragantino, perdeu realmente a sua mente pensante, o seu cérebro dentro de campo, e eu vou explicar ponto a ponto para os senhores. Mas a verdade é a seguinte, segundo o Globo, o Flamengo vai pagar 7 milhões de euros, assim, em 2 vezes, né? Pagamentos bem altos, 3 milhões e meio de euros mais 3 milhões e meio de euros. E 1 milhão de euros eles vão ficar ali para metas, mas não são metas individuais, e sim, gostei muito dessa parte, metas por títulos. Caso o Flamengo ganhe títulos ali estabelecidos nessas metas, a venda do jogador vai ter um acréscimo de mais 1 milhão de euros para o Bragantino, totalizando assim 8 milhões de euros. Para mim, os valores são condizentes com a realidade. A realidade não era de 12 milhões de euros como estava pedindo o Bragantino, e sim em torno de 7 milhões de euros que o Flamengo gastaria ali, no máximo
8 milhões de euros. Mas lembrando sempre que o jogador abriu mão de 25%, ok? E agora a gente vai falar sobre características dele dentro de campo. Por que o Bragantino está sofrendo tanto com a saída desse jogador? Primeiro, é um jogador que tem uma visão de jogo assim espetacular. Ele parece um maestro, mas jogando na zaga. Tem uma qualidade de passe, ele consegue encontrar cada passe e passe na maioria das vezes para frente, passes incisivos, né? Aquelas bolas enfiadas ali pro atacante ou pro meio atacante para ele poder dar prosseguimento. Ele consegue quebrar as linhas. Ele, como zagueiro, consegue mandar a bola já pro ataque, ele quebra praticamente todas as linhas. Além disso, ele tem ali uma visão para poder interceptar a bola, fazer aquela leitura de jogo que poucos jogadores eles têm. Poucos jogadores. Por isso que o Bragantino está sofrendo tanto. Além de lançamentos por cima também, uma qualidade técnica assim espetacular. A leitura de jogo que ele faz, às vezes ele está em desvantagem de velocidade, desvantagem de posicionamento, mas com a leitura correta ele consegue interceptar a bola, consegue atrapalhar o adversário. Ele foi muito bem contra o Flamengo, partida que o Flamengo conseguiu ali um resultado positivo, mas com uma atuação brilhante do Léo Ortiz. E não foi só contra o Flamengo, contra outros clubes também. Então é um jogador que vai fazer muita falta no Bragantino. O Bragantino estava esperneando, tentando de qualquer jeito que o jogador jogasse esses jogos da pré-Libertadores, porque eles estão com problemas de zagueiro, mas não teria nenhum sentido isso acontecer. Isso não vai acontecer. O Léo Ortiz já tinha avisado que não queria jogar e agora ele é jogador do Flamengo, conforme eu já falei no começo da matéria, vai assinar contrato no começo da próxima semana, vai ser muito bem-vindo e já chega com moral com a torcida, né? Por tudo que ele fez, pela luta tremenda que ele teve para poder fechar e vir a fazer parte do melhor elenco do Brasil. Um elenco com Rossi no gol, uma zaga com um Fabrício Bruno, pode ser reserva, e o Léo Pereira titular ao lado do Léo Ortiz. Léo Ortiz, acredito eu que o Tite não vai tirar imediatamente o Fabrício Bruno, ele vai lutar por posição, mas tem total capacidade para isso. Agora, ponto fraco dele, cabeceio, ele precisa melhorar, mas não é um ponto assim que ele é péssimo, mas são pontos que ele pode melhorar. Em relação ao mano a mano, ele não é aquele jogador que tem aquela força física tremenda, ele joga mais com a mente e vai fazer muito a alegria da nação rubro-negra. Desculpa eu ter me estendido nessa matéria, mas queria trazer ponto a ponto tudo o que aconteceu e agora, com o fim dessa novela, a nação pode sorrir de orelha a orelha. A opinião de vocês é importante, se quiserem, a façam aqui embaixo do vídeo. Não, Adidas! Não, Adidas! Pelo amor de Deus, não! Vocês não fizeram isso com o escudo do Flamengo. Não é possível, galera. Eu não tive nem coragem de mostrar no começo do vídeo. Eu tô tentando ter coragem de botar essa imagem para vocês verem, porque é um tapa na cara, é revoltante o que a Adidas fez. A Adidas, ela lançou uma série de casacos ali em cores diferentes. Só que o problema é o seguinte, vou mostrar um exemplo para vocês da bizarrice, do absurdo, do ferimento do Estatuto Rubro-Negro no artigo 59, que é o seguinte: não pode mudar as cores do escudo. Pelo amor de Deus, Adidas. E aí a Adidas lança os casacos e muda também o escudo. A Adidas tá aí, ó, tá? Esse casaco aí, pelo amor de Deus, ficou ridículo. Parece as cores do Criciúma. Pelo amor de Deus, Adidas, não é possível que vocês fizeram essa lambança, essa palhaçada com os torcedores rubro-negros. Mexer no escudo é proibido. E vocês mexeram. Então, é brincadeira, hein, Adidas? Vocês têm que raciocinar um pouquinho na hora de pensarem ali, principalmente em mexer em coisas tão sagradas para nós,
torcedores, como é o escudo rubro-negro. Então, revoltante, queria saber a opinião de vocês. Não acham nada demais nisso ou também acham, como eu, um absurdo a Adidas mudar a cor do escudo, mesmo que seja, o casaco é amarelo, então o escudo é amarelo? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver, mandou mal. E pra Adidas, nota 0. Após ter metido 12 em 2, o Flamengo agora meteu 15 em 3. Tô falando de quem? Do Felipe Luiz. Galera, Flamengo venceu ali os 2 primeiros jogos, fez 12 gols nos 2 primeiros jogos e viajou para São Paulo para fazer um amistoso contra o Sub-17 do time São Paulo, lá na capital paulista. Um jogo difícil, né? É um adversário bem mais difícil do que os 2 primeiros que a gente enfrentou, que foi Boa Vista e Portuguesa, mas o Felipe Luiz está se mostrando ali, pelo menos no começo, um técnico com vontade, com fome de gol, e o Flamengo meteu 3-0 no São Paulo. Então o Felipe Luiz vem ali arrebentando, esculachando no Sub-17. Isso dá uma esperança muito grande, porque é o meu desejo, é o desejo de vários rubro-negros, que no futuro ele tenha capacidade de poder assumir o time profissional do Flamengo, mas está fazendo passo a passo corretamente. Sub-17, daqui a pouco Sub-20 e, se Deus quiser, algum dia o profissional rubro-negro. É isso, galera, apenas uma curtinha aqui para exaltar o nosso rubro-negro roxo, que é o Felipe Luiz, que negou a seleção brasileira, negou várias situações para continuar no time rubro-negro. A casa dele, para quem não lembra, na infância ali, virou um consulado rubro-negro. Então, é um jogador que, além... Desculpa, ele é um treinador, porque a gente sempre lembra dele como jogador, mas ele foi um jogador, é um treinador flamenguista de coração, o coração dele é vermelho e preto. Tô muito feliz com esse começo dele e com muita esperança que ele vai ter um futuro assim espetacular como técnico. A nação hoje tem Mengão, a torcida tá feliz pra caramba que o Flamengo conseguiu fechar uma janela espetacular com 3 peças ali que são no alvo: Vinha, De La Cruz e também o Léo Ortiz. Então essa janela para mim está excelente, só perde para a janela de 2019. E nesse jogo a gente vai poder ter a estreia do Vinha. Flamengo vai entrar em campo às 4 horas da tarde para jogar contra o Madureira e só perde o título caso o Flamengo perca e o Fluminense tire uma diferença de 11 gols ou o Nova Iguaçu tire uma diferença de 15 gols. É impossível e o Flamengo já é campeão da Taça Guanabara. É só comemorar, é um título importante nesse começo de ano pra gente começar com o pé direito e aquela festa no Maracanã. Flamengo vai ter o jogo transmitido pela Band e pela GOT, ok? Então vocês já sabem onde assistir, já sabem o horário e agora vocês vão saber a escalação. Rossi no gol, lateral direito Varela, lateral esquerdo, a estreia como titular, porque ele já estreou pelo Flamengo, mas como titular não, do Vinha. Na parte da zaga, Davi Luiz ao lado do Fabrício Bruno, o Léo Pereira vai ser poupado, o Gabigol ele tá contundido, o Wesley também, né? Uma pequena lesão ali, então eles não vão participar desse jogo. Na parte de volante, Eric Pulgar, um pouco mais à frente o De La Cruz, né? Dá até um sorriso no rosto quando a gente lembra do De La Cruz jogando nessa posição de segundo volante. Um pouco mais à frente, o Arrascaeta, aberto pela esquerda, o Cebolinha, aberto pela direita, o Luiz Araújo como centroavante, o Pedro. Um time, assim, para ninguém botar defeito. Mesmo com algumas alterações, o Flamengo está com um time a nível das melhores seleções aí da América do Sul, pelo menos. Esse jogo, eu acredito que o Flamengo vai conseguir um placar elástico. Bota aí 3-0 o time do Mengão com uma fase iluminada do Pedro, então pelo menos gol do Pedro eu vou cravar. O Madureira é um time que vai lutar por algo, mas o Flamengo, com esse clima de festa, com a nação rubro-negra apoiando, com um elenco excelente, com esse
Clima também feliz pela chegada do Léo Ortiz. Acredito eu que a gente vai conseguir fazer um jogo bem seguro e, se Deus quiser, não tomar gol. É isso, galera. Tudo sobre essa partida. Desculpa eu ter me alongado um pouquinho, mas pra cima deles, Mengão, e botar a faixa de campeão e erguer a taça da Taça Guanabara. E agora uma curtinha aqui sobre política. O Landim já definiu quem vai ser o candidato da chapa dele, que ele vai apoiar. E esse candidato vai ser o Dunches, né, que é o cara da parte jurídica do Flamengo, já representou o Flamengo várias vezes em viagens junto com o Landim, até mesmo sozinho também, e ele vai ser o cara da chapa do Landim. Então a gente pode prever já a disputa acirrada pela presidência rubro-negra, até porque existe a chance do Bandeira de Melo disputar. Bandeira de Melo versus Dunches. Isso pode acontecer na época das eleições, mas a gente guarda as eleições mais para frente. Na época do meu pai, a gente teve chance de entrevistar os candidatos. Não quisemos, porque a gente acha que parte política é meio complicado, né? O coração bate mais forte por um lado, o coração de outros torcedores e de outras pessoas ligadas ao Flamengo batem mais forte por outro candidato, e a gente não queria se envolver com política. E nessas eleições, acredito eu que seja a mesma coisa, sem entrevistas com os candidatos, apenas passando informações para os senhores e que vença o melhor. Mas não dá para negar que essa gestão do Landim mandou muito bem, principalmente na parte ali de finanças, nas partes financeiras, né? Dinheiro no cofre, além da gente ter conquistado bicampeonato da Libertadores da América, que realmente era um campeonato que às vezes eu me questionava se um dia eu conseguiria ver o rubro-negro mais querido do Brasil levantar a taça, né? Porque eu sou de 8-4, o Flamengo ganhou em 8-1 e o Flamengo, quando ia para a Libertadores, ou passava vergonha, ou a gente era eliminado ali nas fases de mata-mata, né? O passar vergonha é quando a gente nem conseguia classificar na fase de grupos, mas é isso, galera. Sobre a parte política, o Landim já definiu seu candidato e do outro lado, do lado ali da concorrência, né? O Bandeira de Melo pode ser o candidato, mas ainda isso não está definido. E agora uma bem curtinha aqui para falar sobre a revolta de alguns com a não paralisação do Campeonato Brasileiro durante a Copa América. Vou abrir aspas para o Zicão, nosso Zico, nosso rei, nosso galinho de Quintino, e também para o Mauro César. O Zico, ele falou que em qualquer lugar sério do mundo os campeonatos são paralisados. Somente o Campeonato Brasileiro, que segundo o Zico a CBF não dá valor, que não é paralisado. E galera, pelo amor de Deus, 1/4 do campeonato a gente vai ter vários desfalques. Isso é um absurdo, porque a gente paga preços caríssimos pelos jogadores, salários altíssimos, para vir ali as seleções levarem os jogadores, beleza. Mas não ter o campeonato paralisado é um absurdo. O Zico falou que treinava com 5 jogadores, 7 jogadores, quando tinha época de convocações de seleção, quando ele treinava clubes. E que isso era importante para o jogador. Mas quando não paralisa o campeonato, quem perde dinheiro são os patrocinadores, quem perde são os clubes que investem e montam um bom elenco. Então, o Zico mandou muito bem, engoliu a CBF nas palavras, e eu vou abrir aspas também para o Mauro César. Mauro César, ele falou: nenhum campeonato no mundo minimamente sério é assim. Me impressiona que as TVs ainda paguem por um produto incompleto, pois a boa parte dos jogos, os principais atletas não jogam. A CBF enfia o calendário goela abaixo. A incompetência dos clubes é não conseguir se reunir para assumir essa bagaça. Foi isso que disse o Mauro César. Então, eles vêm ali reverberar o que eu tinha dito no vídeo de ontem, que é revoltante mesmo a gente gastar dinheiro com os jogadores e o campeonato não ser paralisado. Nessa questão, a CBF é uma vergonha, como também é uma vergonha em várias outras questões. Valeu, nação rubro-negra. Quem chegou no final do vídeo, por favor,
Comente aqui embaixo, feliz aniversário pro meu saudoso pai. Hoje ele estaria completando 71 anos de vida, mas infelizmente nos deixou muito cedo. Ele fazia aniversário um dia antes do Zico, né? O Zico, ele sempre que encontrava o Zico, ele dava uma zoada no Zico. Aí, Zico, sou um dia mais velho que você. O Zico não aguentava mais ouvir o meu pai falar sobre isso. Saudade tremenda do meu coroa. Meu Deus, como dói meu coração, mas é vida que segue. Eu sei que ele tá num lugar bem melhor. Valeu, nação rubro-negra. Tamo junto. Desculpa a emoção. Até a próxima e fui.